Quer aprender Java desde os fundamentos até a orientação a objetos? Desde o básico de variáveis, condicionais, laços de repetição, vetores, matrizes, até toda a base necessária de classes e objetos para entrar no mercado de trabalho? Que tal modelagem UML e criação de interfaces gráficas? Dá uma olhadinha aqui no link da descrição e conheça o curso completo de Java. O curso com o melhor custo-benefício do mercado. E comece agora a criar seus próprios programas com o nosso querido Java. Obrigado pela atenção e tenha uma ótima aula. Nesta aula, vou te ensinar como a gente faz para ler valores. Até o momento, estamos trabalhando apenas com valores que a gente mesmo define para o computador. Como que eu faço para ler um valor vindo do usuário? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Bom, os valores de um programa não precisam estar sempre definidos no código, tá? Eles podem ser inseridos pelos usuários durante a execução do programa, em Java, utilizando o que a gente chama de scanner, a classe scanner, tá? Então vamos lá. Para ler valores, vou utilizar esse código aqui, que é da classe scanner, como eu falei, né? Lembra o que era a classe? Eu falei bem por cima para vocês. Um modelo de algo. Essa classe, esse modelo, vai representar, por exemplo, um hardware. Por exemplo, quando a gente está lá mexendo na nossa calculadora, a gente tem os botões, não é mesmo? Aqui nós vamos ter o scanner, que vai ler um valor que nós vamos inserir no nosso console. Beleza? Quando eu escrever esse código, ele vai ficar vermelho no IntelliJ, tá? Eu não sei qual é a ideia que você está utilizando. Recomendo IntelliJ para ficar tudo igual aqui, não tem problema. Mas geralmente quase toda ideia acaba sendo a mesma coisa. Você escreve uma classe que ainda não foi, que você não está com a biblioteca, e ele vai sugerir para você dar um Alt Enter para incluir aquela biblioteca. Então vamos lá, leitura de valores. Então eu vim aqui para um projeto que eu já tenho, tá bom? Lembrando que todos os arquivos que são mostrados ao longo do curso estão disponíveis para download, beleza? Não se preocupe, é só procurar ali a seção de downloads para você poder baixar. E aí, vamos lá então. Como que eu faço para inicializar o meu scanner? É esse código aqui, só para não ficar digitando tudo do zero, tá bom? Então eu tenho o meu scanner leitor. Se for a primeira vez que você escreveu isso, que nem eu te mostrei, vai ficar vermelho. Você vai dar um Alt Enter e ele vai importar a biblioteca do scanner. Olha só, o idioma, você não falou pra gente que, por exemplo, para imprimir algo na tela já é automático, não precisa importar nada diferente? Sim, é verdade. Para usar o System Out println, não precisa importar nada. Porém, para ler valores eu preciso. Eu preciso desta biblioteca, ó, importar a utilidade do Java chamada scanner. Certo? Minha biblioteca que vai fazer a interface para eu poder ler um valor do meu usuário. Não interface gráfica, interface no sentido de um meio de campo, beleza? Então eu inicializo o meu scanner desta forma. Criando um objeto scanner. E aqui o nome dele. Poderia ser qualquer nome, poderia ser batata se eu quisesse, tá? Mas por padrão, chamo de leitor ou, se estiver programando em inglês, chama de scanner mesmo. Mas, John, sempre que eu criar um objeto de uma classe, o nome dele tem que ser o mesmo nome da classe, só que minúsculo? Não, que nem eu falei, pode ser leitor, tá? Nessa aula eu vou trabalhar com leitor, e ao longo do curso também, porque tem muita gente que tem mais facilidade com português, né? Então eu vou deixar scanner leitor, mas você pode deixar scanner também. Então o que eu estou fazendo aqui? Usando a classe scanner para criar um objeto leitor. E esse cara recebe um novo leitor. E o que é esse negócio entre parênteses aqui? System_in, que vai fazer uma leitura de dentro, né, de inputs, uma leitura de valores que vão entrar no programa. Lembra que o programa recebe inputs e aí retorna outputs? Então inserir dados do sistema através do meu scanner. Tá? Então é isso. É simplesmente o código que inicializa o scanner. John, mas por que aqui é letra maiúscula, aqui é letra minúscula, aqui é new?
porque quiseram que fosse assim, tá? É o padrão do Java. As classes são criadas com letra maiúscula. Os objetos, letra minúscula. Quando eu quero criar uma nova instância de uma classe, eu uso a palavrinha new. E por que é system in? Porque é um parâmetro que eu estou passando aqui. Eu estou dizendo que eu quero ler algo para dentro do meu sistema. Tá? O porquê de ser cada palavra, porque quem criou o Java escolheu que ia ser assim. Beleza? É isso, vamos aceitar isso. Perfeito. A partir disso, então vamos entender aqui um códigozinho simples de ler um número. Né? Ler e imprimir uma idade, por exemplo. Eu vou copiar esse código aqui para a gente entender. Então, ó, eu pergunto quantos anos você tem. Tem uma variável idade. E eu faço o meu leitor que eu inicializei, que é o nosso meio de campo ali, ler o meu próximo inteiro. O meu next int. E aí eu imprimo a idade lida. Muito complexo? Calma aí, vamos entender. Vamos fazer aqui do zero. Primeiro eu vou pedir para a pessoa inserir uma idade. Então aqui, ó, digite uma idade. Eu vou precisar de uma variável para armazenar essa idade. Int idade. E aí eu vou usar o meu leitor para passar o valor para a idade. Então, idade recebe leitor. E olha só, quando eu escrevo leitor, ele me mostra várias funcionalidades, várias funções. A que eu quero no momento é o next int, porque eu quero ler o próximo inteiro digitado. Por que inteiro? Porque a variável idade é do tipo int. Se fosse double, next double. Legal? Idade. E aí eu vou imprimir a idade lida. Então, ó, idade lida. Idade. Vamos testar? Olha lá, digite uma idade. Eu vou clicar aqui, inserir um número. Enter. Idade lida 26. Fechou. Bem tranquilo, né? Beleza. E eu sempre, né, gosto de frisar também pra vocês. Não, porque tem gente que fica desesperada. Meu Deus, professor, mas eu não consigo entender 100% o que é classe, objeto, método. Calma, calma. Nós vamos aprender ao longo do curso como criar as nossas próprias classes, nossos próprios objetos, nossos próprios métodos, tá bom? Só que é aquilo. Se eu parar pra explicar 100% o porquê de cada palavrinha, a gente vai ficar 50 minutos em uma aula, tá bom? Beleza, então. E como que eu leio outros tipos de valores? Olha só. Se eu quiser ler, por exemplo, uma palavra, eu uso o next line. Se eu quiser ler uma altura, eu uso o next double, né, para utilizar duas casas decimais. Se eu quiser ler uma idade, next int, igual eu já mostrei. Só que tem um pequeno probleminha quando eu tento ler várias coisas seguidas assim. Vamos tentar entender qual que é o problema? Olha só que curioso. Vamos lá. Eu coloquei aqui de exemplo um código seguinte. Eu leio uma idade, exatamente como eu já mostrei, né? Next int. Aí eu vou ler um sexo, next line, e eu vou ler a altura, com next double. Bom, aparentemente tá tudo certo, né? Depois eu imprimo sexo lido, altura lida e idade lida. Vamos ver o que vai acontecer nesse código? Olha que curioso. Quantos anos você tem? 26. Opa, ele pulou o qual é o seu sexo e foi direto para a altura. Que estranho. Por que será que isso acontece? Olha só que doideira, pessoal. Quando eu passo o meu next int, ele vai ler o próximo inteiro, sem problemas. Só que ele ainda não sabe exatamente que ele já terminou. Ele não sabe quando parar de ler aquele número. Porque o código que faz a gente parar de ler algo é o next line. Puxa vida, mas aí ficou confuso, né? Como que eu faço para contornar esse problema? É simples. Toda vez que eu ler um int, um double, ou qualquer outro número, eu vou dar um next line também. Por quê? O que esse next line faz? Indica que você leu algo e agora você já terminou de ler aquela coisa e você vai pular para uma próxima leitura. Olha só que doideira. Então aqui, ó, eu leio meu int e eu passo para a próxima linha. Aí eu vou ler uma palavra e aí eu tenho esse pular para a próxima linha. Ué, mas como assim, John? Você falou que o next line acabou de falar. É o cara que indica que é para a próxima linha? Não, calma aí. Ele indica que
Eu acabei de ler algo e agora eu quero passar para a próxima leitura. Então aqui ele vai ler o sexo, vai passar para a string sexo e vai meio que colocar como se fosse um ponto final naquela leitura e pular para a próxima linha. Aí ele vai ler a altura e aqui vai dar problema? Não vai dar, porque eu não vou ler mais coisas. Mas para garantir, como eu acabei de ensinar, sempre depois que eu leio alguma coisa numérica, eu dou um next line só para garantir, porque vai que eu quisesse ler outra coisa, ia dar o mesmo problema que deu agora, de quebrar. E se você me perguntar, pô, John, mas como assim? Não entendi. Bom, pessoal, aí você vai ter que entender como que foi criada a linguagem Java, como ocorre o gerenciamento da memória no computador em baixo nível, tá? Uma coisa bem mais aprofundada. Não precisa disso agora, tá bom? Seria para um curso, por exemplo, de compiladores, uma coisa mais aprofundada de ciência da computação, e não é o foco desse curso. O foco é saber ensinar vocês a programar Java do jeito certo, beleza? Então vamos lá. Vamos executar então e ver? Vamos lá, quantos anos eu tenho? 26. Meu sexo, masculino. E aqui uma parte importante. Se você está utilizando o seu sistema operacional em português, quando você vai digitar um double, você vai digitar com vírgula. Então, por exemplo, 1,77. Se a tua IDE, se o seu sistema está todo configurado para inglês, você vai usar ponto, tá? Mas no meu está tudo em português. Então, a minha altura eu vou colocar em vírgula. 1,77. Tá aí, ó. Sexo lido masculino, altura lida 1,77 e idade lida 26. Beleza? Então, fica aí o truquezinho para vocês. Ó, aqui tá a forma correta. Então, toda vez que eu ler algum valor numérico, eu dou um next line só para garantir que ele não vai ficar pulando ou tendo comportamentos esquisitos. Perfeito? Então é isso aí. Lembrando que está sempre disponível para download todos os arquivos mostrados nas aulas. Te vejo na próxima.